Tá? Só para uma curiosidade aqui, no caso do perfil, a gente fica se perguntando, aqui está a altura, eu tinha extrapolado aqui para 900, apenas para poder suavizar aqui. Então a gente tem a noção da altura e a gente fica encabulado um pouco com a distância. Mas está vendo esse 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.020? Isso aqui são os quilômetros. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei a régua de linha aqui e tracei de um ponto a outro para me visualizar. Simplesmente está bem aqui meu ponto. Está dando em torno de 9.974 metros. Trocando aqui para quilômetro, fica 9.970, quase 10 quilômetros. Então, aqui no caso, são quilômetros, dá 8.7. E o que acontece? Se eu vim bem aqui nessa abazinha no Tablet, aqui, ele me dá um tempo. Ó, isso aqui é um tempo dentro do percurso. Ó, eu vou vir aqui em criar um tempo, né, no layout aí, um criador de tempo. Ele cria uma barrinha aqui de tempo, que é essa aqui, levando em consideração a altura aqui embaixo, ó, a altura e o tempo, que eu não sei qual é essa referência que marca de tempo, de quanto em quanto, se é por segundo, e a distância que chega aqui a 2 km, né, 2 quilômetros, 106 metros, e assim ele vai, ó, até chegar nos 8 quilômetros, 736 metros. Então, como é que a gente sabe disso? Pega naquele medidorzinho a régua aqui, ó, tá bem aqui a régua. Linha, tá marcadinha aqui. Vou botar em quilômetro, vou botar em quilômetro. Eu vou usar aqui, ó, em cima do primeiro ponto inicial. E vou trazendo ele até o final do ponto aqui, deixa eu mais exato. Ó, deu aproximado em torno de 9 km. Lá tá dando 8 km 700, mas é mais ou menos isso. Se tiver um erro aqui é por causa do zoom. Mas aí eu já sei que essa numeração aqui embaixo é a altura e essa numeração aqui é o quilômetro, é a distância, né? Então, isso aqui dá uma contribuição aí no vídeo, pra gente depois ter que fazer as marcações, ó, tá vendo aqui, ó? 800, eu não consegui achar uma configuração que eu pudesse mexer e mudar o valor de X aqui para ficar, né, mais exato a distância. Aqui em 4 quilômetros, cento e poucos metros, e assim vai. A gente vai tendo agora uma base e deixa fazer uma marcaçãozinha depois, que a gente trace isso aí num papel e possa fazer as marcações de altura. E assim a gente tem uma base lá no perfil, onde cada ponto mais elevado, né, vai estar pegando os pontos mais elevados e assim fazendo as marcações essenciais neles, ó. Desde o começo do meu perfil ao término. Aí você vai escolher se o teu perfil vai ser de 10 metros, se vai ser essa distância, para levar em consideração a folha. O ideal é que fazesse primeiro esse desenho no papel milimetrado, porque na hora de você passar por fazer aqui no próprio QGIS, né, no compositor, vai ajudar bastante, porque você vai apenas representar um desenho que você já esquematizou lá no papel milimetrado para cá. É isso que seria o ideal, e não tentar fazer direto, para não ter um erro de escala. Como eu passei, o ideal é que você faça primeiro um esquema, no, através uma folha. No, vou voltar aqui, ó. Esse meu esquema aqui, meu perfil primeiro foi feito num papel milimetrado, né? Papel milimetrado. A gente também se baseou que achou as escalas mais ou menos em relação ao tamanho, à distância, em relação também os quadrados milimetrados aqui, ó, os quadradinhos do papel. Fica bem mais fácil na hora de você passar ele para cá. Ó. No final ele ficou isso aqui, ó, porque
eu vim usando, ó, essas medidas em cima dessas informações. Na verdade, eu só fiz a representação desse trabalho nesse aqui, né? Ó, esse trabalho é esse. Então, assim, eu só dei essa mexida para ficar mais fácil de se trabalhar. O resto daqui é polígono, é linha aqui em cima. Aqui são fontes de texto que a gente vai marcar. Essas marcações aqui também são linhas, linhas, não que sejam linhas norte-sul aqui não. É uma única linha e tem lá uma característica de seta. Isso aqui é uma seta, nem é uma linha, é uma seta. E eu coloquei aqui como seta e coloquei as características que tem nas configurações da seta. Aqui as marcações aqui nesses pontinhos que eu coloquei a cada 10 metros mais ou menos, mostrando em cada numeração, isso aqui são linhas. A diferença é que aqui eu coloquei só as cores nas pontas delas. E como eles estão aqui por trás dessa parte, você não vê ele aqui. E aqui eu coloquei um outro polígono de fundo branco. Aqui por trás um polígono de fundo branco para esconder eles. Estão por trás, mas não por trás disso aqui. Então é o que a gente acaba tendo que mexer aqui nele. Ó, aqui está no meu compositor, aqui está ele. E fica difícil de mostrar. Uma coisa que você tem que levar em consideração aqui na visão é a grade. Ó. Tu seleciona a grade, se vocês conseguirem perceber aqui na grade, essa opção de grade, ó, tem uns pontinhos, estão bem clarinhos, mas tem uns pontinhos que eles estão com marcações. Olha aqui nessas marcações aqui, ó, embaixo aqui, eles vão aparecer. Eu coloquei aqui em centímetros, a gente escolhe aqui na opção de modelo, pode ser em milímetro, ó, fica todo a 1,5 mm. Na verdade aqui eu vou arredondar ele aqui para com menos do que isso. Olha, ficou todo fechadinho. Ele vai ficar aqui 1 milímetro, 1 centímetro. Ele vai ficar aqui 1 centímetro a cada espaçamento, como se fosse 1 centímetro na folha do papel. Então a gente leva essas características aqui para o papel. Aí você vai, depois que tu monta essa parte aqui de baixo, onde vai ficar aqueles valores, fica bem mais fácil da gente poder trabalhar, né? Porque aí eu já sei mais ou menos onde vou formar aqui minha linha. Ó. Essa parte de cima aqui do polígono, eu já consigo achar ele aqui. Ó, isso aqui é texto, ó. Texto, caixa de texto, vamos montar na caixa de texto. Aqui é uma linha, ó. Essa linha aqui é essa aqui, ó. É a linha de cima. É a linha do horizonte que eu fiz. É ela que você vai mexer. Você vai mexendo nela. É ela que tu vai formar todinho aquele detalhe do perfil. Aqui, ó. Todo o detalhe do perfil. É claro que você vai, né, suavizar aqui. Aí tu vai montar todo esse detalhe. É exatamente aquela linha. Esta linha aqui, ó. Ela é meu ponto de referência aqui para baixo, das minhas marcações. É o mais importante que eu acho. Essa do horizonte e essa aqui de baixo. E a de baixo, que é uma seta. Eu vim aqui na opção de seta e configurei ela. Né? Os dicks são o quê? Os dicks aqui, ó, nada mais é do que um shape. Aqui, ó. Eu venho aqui, no caso adicionar itens de nó, e eu vou marcando. Eu vou criando, eu vou marcando, e depois eu vou preencher eles. A mesma coisa foi feito com os outros aqui, ó. Tanto com os dicks, com as representações aqui, ó, que é meus polígonos, é um polígono. Aí a gente vai fazendo usando linha, polígonos e caixa de texto, que assim tu vai montar no teu perfil. Ó.
A diferença dentro de cada item aqui dos polígonos esse aqui tem um cinza, esse aqui já é tem uma alta representatividade aqui, ó, uns xizinhos representando os elementos. A gente vai só mexendo aqui nas próprias propriedades de cada um. Ó. Propriedades principais. Questão de preenchimento. Tu vai mexendo. Essa parte aqui é um polígono. A parte maior onde está toda rosa com x é um polígono. Essa outra parte aqui que está representando, tem uma outra representatividade aqui, que eu representei o Dicken, é um polígono. Cadê aqui? Que é o cisalhamento. Ó, essa parte do cisalhamento aqui, ó. Se eu tirar ela, se eu tiro ela, fica o outro polígono que eu marquei todinho de fora, fora logo o polígono, porque o terreno é um só. Mas se você vai fazer e tem liturgia diferente, então significa que tu vai usar polígonos diferentes aqui para ir juntando aqui e fazendo montando o teu terreno. Nesse caso aqui eu representei, ó, se eu tiro o cisalhamento, eu fiz um polígono sem nada, sem cor, sem nada, mas com a mesma cor do terreno do lado, ó, né, como se fosse um terreno só. E depois criei um outro polígono sem cor, transparente, simples, somente com o símbolo, com um símbolo de cisalhamento. E assim eu representei aqui, ó, uma zona de cisalhamento. Entendeu? Então, um polígono, outro polígono. Um polígono somente com cor, né? Um polígono somente com cor. E o outro aqui com um símbolozinho de cisalhamento. E assim eu montei uma zona de cisalhamento. Aqui vai muita criatividade. O restante aqui, ó, é só letra. Aqui, ó, só caixa de texto, caixa de texto, caixa de texto e vou enumerando depois. Deixa eu ver se eu acho aqui é da linha, polígono. Então, o ideal é você montar primeiro esse dique no papel. Faça um desenho grotesco mesmo. Não se preocupe em ficar bonito, mas desde que leve em consideração ao desnível de cada, ao desnível, né, que tem o terreno para você poder representar. Eu fiz um córrego aqui bem pequenininho, azul, limite. Linha de tempo. A linha de tempo está aqui em cima. As caixas de texto. Representação aqui da caixa de texto também. Vai representar a escala. Coloquei o símbolo, né? A seta representa para que lado está o norte. Num perfil, quando a gente faz em papel, a gente não coloca essa parte de baixo fechando o perfil. Você não sabe o que tem aqui na parte de baixo. A gente só fecha aqui no caso quando a gente faz no Corel, ou como eu fiz aqui, a gente fecha para a gente poder fazer as marcaçõezinhas. Mas tu poderia fazer essas marcações e deixar extrapolada essa cor, esse outro polígono de cor. Eu não deixei, mas porque o ideal é que fosse, né? Aqui sem fim. Talvez no core a pessoa conseguiria fazer e fosse colocando degradê de modo que a cor que fosse sumindo aos pouquinhos. No caso aqui não tem como fazer. Então, eu não representei. Então aqui tanto eu fiz esse desenho, esse perfil, quer dizer, como eu fiz essa outra caixa aqui também. Ó. Usando polígono, linha, é o mesmo esquema. Caixa de texto, e assim eu fiz os dois esquemas. Aí vai da criatividade. Então, procure fazer antes no papel milimetrado para facilitar. Aqui, ó. Essa linha principal aqui, ó. Olha ela aqui embaixo aqui, ó.
Ela está seguindo os pontinhos que aparecem aqui, porque é ele que está me informando a escala. Eu estou me baseando por eles, para a escala, para eu poder fazer certinho, não fugir muito do padrão da escala, já que a configuração de folha é um papel A3. Então, que é o mesmo tamanho do papel A3 que a gente usa lá, do papel milimetrado. Tudo o mesmo tamanho. Aqui é a parte de baixo aqui, ó, a escala. Ó, escala horizontal. Ela também é um polígonozinho aqui, ó. Ó como eu fiz ela aqui, ó. Configuração de símbolo. Eu fiz um símbolo, posicionei o símbolo aqui, né? É um símbolo, fiz a posição dele aqui, ó. Eu escolhi o símbolo aqui, achei ele aqui. Deixei transparente na cor, porque não precisa da cor, precisa só do símbolo. Opacidade está ok, em milímetro. E eu achei esse símbolo. Depois que eu achei ele, ó, cadê aqui? Aqui, ó. Tem esse símbolo aqui, ó. Ou esse aqui, eu poderia usar qualquer um. Entendeu? Posso usar qualquer um deles, ó. Aí eu só vou me preocupar em colocar eles a configuração do espaçamento para coincidir com a escala aqui de baixo, dos pontinhos que está na visão da grade. Ó. Que está na grade. A grade aqui é importante. Então esse aqui é um símbolo. É uma linha, um símbolozinho. Se eu não me engano, eu coloquei daqui. Para me adicionar. Tudo é uma questão de configuração. Não dá de fazer isso aqui agora, tirar e fazer, porque gastaria muito tempo. Isso aqui não é uma coisa de 5, 10 minutos que consegue resolver e fazer um exemplo igual esse aqui. Tá? E aí também vai muita criatividade. Então o ideal é, como eu falei, faça no papel e depois tente representar ela aqui no perfil, usando sempre polígonos, linhas, as setas, tem aqui, ó, porque as setas você coloca, é uma linha seta, tu só vai mudar depois a simbologia. Essa parte de baixo aqui que eu mostrei é uma seta, só que eu mudei a simbologia lá da seta, para que eu pudesse fazer essas marcaçõezinhas. Então, faça a mesma coisa. Espero ter ajudado.